Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, bom dia. Estamos iniciando pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de gestão da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz, e o professor Iberê Cirna, especialista em marketing político, publicitário, ex-secretário de Educação do município de Santos. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete. Santos lança concurso 426 vagas. Na Folha de São Paulo, país tem primeira morte por ataque de manifestante em protesto. No Estadão, cinegrafista ferido por rojão morre. Suspeito é identificado. No Santa Portal, incêndio atinge terminal portuário em Santos. No site do Boc News, economia, estimativa de inflação cai para 5,89%. No G1 Santos e região, universitários e PM entram em conflito ao lado de faculdade. E no portal da UOL, Justiça decreta a prisão de suspeito de acender rojão que matou o cinegrafista. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre gestão municipal em Santos. As prioridades, os desafios relativos ao funcionalismo municipal, que neste mês de dissídio coletivo está negociando o aumento salarial com a Prefeitura de Santos. Inicialmente, os sindicatos que representam a categoria, esses sindicatos reivindicavam um aumento de 16%, a inflação mais 10%. A Prefeitura, em contrapartida, já ofereceu 7,5% mais benefícios. E essa contraproposta da Prefeitura já foi praticamente aceita por um dos sindicatos, o Sindeste. Já com relação ao Sindicerve, as negociações prosseguem nos próximos dias. No programa de hoje, o nosso convidado, o secretário Fábio Ferraz, secretário de Gestão e responsável por toda essa negociação, vai explicar a proposta da Prefeitura e como andam exatamente as negociações com o sindicato que ainda não aceitou a proposta do município, entre outros temas, entre outras questões relevantes aos milhares de funcionários públicos municipais de Santos. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. O sol continua na Baixada Santista durante essa terça-feira. A temperatura ainda está na casa dos 30 graus. A máxima chega aos 33 em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. A chegada a São Paulo tem trânsito lento no trecho de Planalto pela Imigrantes, entre os quilômetros 13 e 12, 16 e 12, o que é comum para o horário. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul, sentido litoral. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega tem trânsito normal. Já a Cônego Domênico Rangoni tem ponto de congestionamento entre os quilômetros 267 e 262, sentido Guarujá. O motivo é o excesso de caminhões no acesso ao Porto de Santos. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/Jornal em Foque. Chico. Este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário municipal de gestão, Fábio Ferraz. Voltamos já. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O
Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 11 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de Gestão de Santos, Fábio Ferraz, e o professor Iberê Cirna como comentarista. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Chico, na madrugada do último domingo, jovens que se reuniram no emissário submarino em Santos foram vítimas de uma tentativa de assalto. 17 pessoas foram levadas para a delegacia. 7 menores de idade e 10 maiores foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. As câmeras de monitoramento da prefeitura ajudaram a polícia e a guarda municipal a cercar o local e também a identificar os envolvidos na ação. Naquele momento nós tínhamos uma base comunitária móvel estacionada, nós tínhamos as motos rocando, patrulhando, tanto que permitiu a prisão dos indivíduos. Nós tínhamos mais 3 rádio-patrulha e fora a força tática. O encontro entre o grupo foi marcado por uma rede social. Mais de 500 confirmaram presença. Embora a polícia não considere um arrastão, em outubro do ano passado, bandidos praticaram um crime bem parecido no mesmo local. Eles roubaram algumas pessoas que participavam de uma festa no Parque Municipal. Muito bem, aí está a reportagem. E os jornais de hoje já trazem que os organizadores dessas manifestações já estão se preparando para uma nova manifestação em novo local. É bom que a polícia, as autoridades públicas, principalmente as autoridades policiais, fiquem atentas a toda essa movimentação, porque já está sendo organizado um novo protesto, se é que pode ser chamado dessa forma, esse tipo de manifestação que aconteceu, lamentavelmente, no Parque Roberto Mário Santini, no último final de semana. Mas, secretário, nosso tema hoje é gestão municipal, tá certo? Os desafios da Secretaria de Gestão, sobretudo em relação ao funcionalismo que está em mês de dissídio, como se sabe, as negociações têm andado, os sindicatos solicitaram inicialmente 16% de reajuste, a Prefeitura fez uma contraproposta de 7,5%, já aceita por um dos sindicatos, o Sindeste, o Sindserve ainda continua negociando esse reajuste. Há possibilidade da Prefeitura melhorar essa proposta, secretário? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico, Iberê, os telespectadores do Jornal em Foque. Bem, veja bem. Nós temos aí já um debate, um diálogo estabelecido. Sim. Importante esclarecer, o município não todo fica um pouco confuso. Nós temos 2 sindicatos, como é que é essa história? Então, rapidamente, nós temos sim 2 sindicatos que representam os servidores do município de Santos, o Sindeste, o Sindicato de Servidores Estatutários, e o Sindserve. Em outros anos, em outras oportunidades, inclusive ano passado, houve um diálogo conjunto perante a administração. No entanto, esse ano, por uma opção dos sindicatos, os sindicatos solicitaram isso, foi feita, está sendo feita a negociação, enfim, o diálogo, especificamente do tema reajuste, de forma separada. Então a gente conversa com um sindicato, com outro sindicato, para garantia da tranquilidade disso, a gente faz questão de ter as atas registradas, divulgar as atas para ambos os sindicatos, inclusive até com, evidente, com consciência de todos, gravadas as reuniões, para que seja bem tranquila e a gente possa... E transparente. Isso, toda a transparência necessária. Bom, iniciamos as conversas, chegamos agora, ontem, tivemos uma reunião com o Sindeste, Sindicato Estatutário, já tivemos outras com o Sindserve, outras com o Sindeste, e fizemos uma proposta de 7,5% de reajuste, mais 7,5% de auxílio alimentação e 39,72% na cesta básica. Veja, o que é importante a gente deixar claro, essa proposta é simplesmente a melhor proposta dos últimos 9 anos. Há 9 anos que a administração municipal não fazia uma proposta com esses números. Então, isso é cristalino. Não há 9 anos que não se chega a um percentual tão significativo como esse 7,5%. Qual que é o principal pedido dos servidores num todo? A inflação do período, evidentemente,
e um que a gente pode chamar aumento real, ou seja, tudo que for acima da inflação, logicamente, é um aumento real nos vencimentos dos nossos servidores. A inflação do último período, fechou agora, fechou ontem, IPCA e INPC, para não ter dúvida, IPCA 5,26 e INPC 5,59. Vamos arredondar isso daqui, 5,5. 5,5 como uma situação razoável. Bom, 5,5 inflação, mais 2% de aumento real. Então, veja, a proposta, de fato, é extremamente boa para os nossos servidores, uma vez que a gente tem a inflação garantida e 2% de aumento real. Só para fazer uma comparação no universo aí de reajuste. Salário mínimo, 6,73%. Isso o governo federal dizendo que era um aumento significativo no salário mínimo, e de fato foi, 6,73%. Os nossos aposentados pelo INSS, governo federal, 5,26%. Inflação oficial. Exatamente. Foi trabalhado em cima... E convenhamos, abaixo da inflação real. Com os aposentados, realmente, foi um negócio... Então, veja, eu não tenho dúvida que, que a gente não consegue, nesse momento, ainda fazer comparativos com a iniciativa privada, porque não há dissídio em fevereiro. Os dissídios acontecem tradicionalmente em abril, maio, no município que a gente tem em fevereiro. Mas eu não tenho dúvida que ninguém, grande parte das categorias, a não ser uma categoria profissional específica, que tenha tido alguma situação específica no último exercício, tenha um aumento mais significativo do que 7.000%. Então, por isso, a administração se sente muito tranquila e, de certa forma, até satisfeita em levar esses percentuais aos nossos servidores. Esse aumento na cesta básica, Chico, 39,72%, é o maior aumento na história. A gente está arredondando a cesta. Hoje a cesta é de R$ 114, ela está pulando para R$ 200 para os nossos servidores. Entre auxílio alimentação e cesta básica, que principalmente a cesta básica, um contingente muito grande, não todos, mas um contingente muito grande de servidores recebe esse benefício, são mais de R$ 80 de forma objetiva de aumento, sem contar o reajuste. Então, veja, é uma proposta, de fato, interessante. E por que conseguimos chegar nisso? Colocamos a previsão de reajuste já na peça orçamentária. Era uma situação que nós não tínhamos no ano passado. Ano passado não havia previsão de reajuste no orçamento do município. Esse ano, até graças ao diálogo com os nossos sindicatos, nós estabelecemos ao menos inflação. Colocamos lá 6% guardadinho no orçamento. Então, partimos o ponto de partida esse ano já foi esse 6%, o que de fato tornou muito mais viável a gente chegar em percentuais tão significativos como esses que estamos chegando. Como você antecipou, levamos essa proposta ao Sindeste. O Sindeste já havia marcado, inclusive, uma assembleia que tem todo um rito formal, evidentemente, de publicação antecipada. Ontem tivemos a grata notícia que os servidores lá, parece que um contingente muito grande de servidores, inclusive, participou dessa assembleia do Sindeste e aprovaram essa proposta. O Sindiserve, nosso outro sindicato, respeito enorme pelas duas categorias sindicais, tem aí na quarta-feira um manifesto para ser realizado. O que nós vamos fazer? Chamar o pessoal do Sindiserve. Gente, está aqui a proposta, eles não trabalharam ainda com essa proposta. Como a gente fechou essa proposta ontem, fechamos esses números, informamos evidentemente o Sindiserve, protocolamos o ofício, mas ainda não dialogamos. Então a gente vai chamar a diretoria do Sindiserve agora, e eu não tenho dúvida aí que tanto as categorias sindicais quanto os servidores irão aí entender esse percentual como significativo. E o mais importante não, tão importante quanto, a expectativa nossa é fechar isso agora até o dia 14, portanto até sexta-feira. Dessa forma a gente encaminha para a Câmara Municipal já na segunda-feira, dia 17, o projeto de lei, evidente que o aumento precisa da participação da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, não tendo nenhum obstáculo, pagamos agora já em fevereiro. Então, dia 25 de fevereiro, o pessoal já tem o aumento. Já recebe neste mês. Até é importante, né, o pessoal passar o carnaval com um aumento já garantido. Isso é muito importante nesse espírito de valorização dos nossos servidores. Professor Iberê, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Eu agradeço, é um prazer estar na companhia de vocês. Eu fico observando aqui, o secretário Fábio Ferraz está aí com uma série de explicações óbvias. E a minha preocupação é assim, é que os números, viu, secretário, no Brasil eles são fabricados ao prazer de alguém. Então, a inflação que todo mundo está aí, vai na feira, vai lá no supermercado. A inflação que já disparou, mas continua na canetinha de alguém lá, é só 5%. E ainda isso, dúvida, hein? Mais 5,20 até 5,50, 5,70. E aí acaba estourando no município, né? O município que tem que segurar essa batata. E aí eu digo assim, essa estrutura
onde a responsabilidade fiscal te amarra de um lado, o aumento, você tem lá um limite para poder trabalhar com o aumento do funcionalismo. E aí você diz assim, nós estamos falando em 2%, 1%, né, Chico? Aí você falou de aposentado, eu quase fui às lágrimas aqui. Quer dizer, esse país, de alguma forma, leva pela pobreza, viu, Chico? É escorchante você ter um salário mínimo de R$700 nisso aqui, né? Comparativamente a qualquer outro país, gente. E aí nós vamos assim, é o aposentado que sofre, é a criança que não tem escola, é o cara que ganha mal, tem que trabalhar, desestrutura a família toda. E aí, dentro destas condições absurdas que o país criou e incentiva, sobra na reta final um município. Entendeu? Tem que fazer das tripas o coração. Nós estamos falando em 2%, Chico, de aumento. 2% de aumento. Aí eu pergunto, é o máximo que o município pode dar? Possivelmente seja. Está aí negociando. E vai mais uma coisa que me preocupa. Toda a negociação salarial nesse país, Chico, ela ficou politizada. Este ano, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Sim. Entendeu? Então, politizar... Ano eleitoral, enfim. Ano eleitoral, é guerra do partido A com o partido B, aqui não pode. Então, tudo isto acaba o quê? Acaba no seu bolso, que está aí, né? Na hora que você vai na feira e falta aquela moedinha para comprar cebola, aí ninguém quer saber se é do partido A, do partido B, se a inflação foi 5,25 ou 5,28, isso ninguém quer saber. Abra a sua carteira e veja o que estão falando. E aí vem ministro, vem presidente, vem um monte de gente na televisão, fala, olha, estamos controlando não sei o quê. Só que o controle deles, lá a gente está vendo aí, não é esse salário mínimo que você ganha não, viu? Em ano eleitoral, ano eleitoral. Não está só politizada a discussão, ela está partidarizada. Partidarizada, o que é pior, exatamente. O que é muito pior. Agora, secretário, na pergunta inicial, eu queria que o senhor nos dissesse se é possível melhorar essa proposta, porque ainda continua a negociação e certamente o sindicato que ainda não aceitou a proposta, o Sindiserve, vai tentar melhorar essa proposta. Não, sem dúvida. Você acha que há possibilidade da Prefeitura avançar um pouco mais? Repito, claro que quero responder de forma objetiva, mas essa é a melhor proposta dos últimos 9 anos. Posso dizer que nós chegamos aí num esforço final, tá? Máximo. Com tranquilidade. Por que isso? A política de valorização dos servidores já vem andando bem, a gente tem diversos projetos que já estão caminhando. Mas nós temos a seguinte situação, o limite imposto para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Claro. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe um limite prudencial de gasto da folha de pagamento em relação à RCL, ou seja, a receita líquida corrente, na ordem de 51,3%. Então, objetivamente falando, do montante que a Prefeitura tem para gastar de forma livre, vamos chamar assim, não podemos, um limite prudencial, gastar mais que 51,3%. Qual que é o problema? Fechamos o último quadrimestre, esse índice é medido a cada 4 meses, o último quadrimestre fechou agora em dezembro, em 50,6%. Portanto, estamos muito próximo desse limite. Qualquer tipo de incremento na folha pode fazer com que ultrapasse esse limite. E o que acontece se ultrapassar esse limite? Entra uma receita, por exemplo, Evidente. o IPTU teve um aumento médio de 12%, quer dizer, o dobro da inflação oficial. Então, esse recurso também permite dar um alívio no limite prudencial. É muito importante nessa questão que a gente tenha claro, o IPTU é a terceira principal fonte de arrecadação do município hoje. Há muito tempo que não é mais a primeira fonte. Hoje nós temos o ISS e a nossa cota do ICMS. O IPTU, tivemos aí essa readequação do IPTU, vinha desde 2008 sem nenhum tipo de adequação. Fizemos um novo estudo de planta genérica, fechou-se o número aí na ordem de 120%, 130% de aumento no valor venal, iniciativa do nosso prefeito, Paulo Alexandre. Não é razoável um aumento nessa hora. A gente percebeu alguns municípios aí espalhados pelo estado e pelo Brasil que tiveram aumentos muito mais significativos. Consolidou-se lá os 12% como uma forma de resolver, né, uma forma que não trouxesse tantos transtornos à população. Uma forma necessária de trazer uma readequação da planta, mas sem trazer tantos transtornos. Mas isso não vai, digamos, resolver esse problema da folha. Não é isso que vai resolver. Então nós temos que ter muita responsabilidade, tá, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com
a lei de responsabilidade fiscal. Então, nessa ótica aqui, eu até faço essa brincadeira. O problema, por incrível que pareça, não é nem o principal problema, não é nem a questão financeira. É claro que financeiro sempre é importante, mas é a questão do índice, é uma questão legal. Nós não podemos ser muito mais arrojados do que esse percentual que está posto. Mas, repito, desculpe ser repetitivo quanto a isso, mas essa é a melhor proposta dos últimos 9 anos. Portanto, não temos como não considerar como uma boa proposta. Por isso que a gente sente muita vontade, já percebemos essa sinalização através da aprovação que teve ontem, já com uma grande parte dos servidores participando lá da Assembleia com o Sindeste. Muito bem. Professor Iberê. A gente entende a dificuldade do município, a gente espera, viu, secretário, que ninguém se jogue de galeria, que ninguém quebre absolutamente nada, que as pessoas sentem num diálogo aberto, dentro da realidade dos números do município. Não estou aqui defendendo o município, qualquer outro. Ah, mas muita gente está trabalhando assim, aumentou 12% de IPTU, dá para dar 12% de aumento para o funcionalismo. Não é bem assim, quer dizer, então há que sentar. Eu acredito que quem está hoje na presidência, tanto o Flávio como o Fábio, quer dizer, que são pessoas que já militam dentro da categoria, terão, né, e têm a serenidade de estar sentando e estar discutindo esse processo. Não adianta nada se jogar de galeria, cuspir em vereador, isso não vai resolver absolutamente nada. O que vai resolver é sentar, olhar os números, reivindicar, sim, eu acho que o sindicato está fazendo o seu papel, a melhoria da categoria dentro do limite prudencial da prefeitura. Se não for por aí, não adianta radicalizar de um lado nem do outro, porque não vai levar absolutamente a nada e a feira continua lá esperando o dinheirinho para a gente gastar. Secretário, para a gente fechar esse bloco, no início da administração, no ano passado, a administração enfrentou uma greve que não ocorria no município há muitos anos, e em função exatamente de problemas na negociação do dissídio, que depois foi contornada e a situação foi superada. Há risco, o senhor sente que, pelo clima, como secretário, há risco para um novo movimento grevista? Não há clima para isso? Não, de forma nenhuma. Ano passado, de fato, tivemos um ano muito difícil. Tá? Tivemos uma paralisação de um dia, uma paralisação de alerta. Isso foi uma situação extrema por parte dos servidores, que eu acho que até razoável, correto, uma manifestação transparente, sem nenhum tipo de excesso, uma manifestação tranquila, legítima, diga-se por oportuno. Nós tínhamos um quadro totalmente diferente em relação a esse ano. Tivemos que fazer uma proposta que era muito ruim, isso a gente não tem nenhum constrangimento de falar que a proposta é ruim. Qualquer número que seja 0, alguma coisa abaixo da inflação é ruim. Porque se você não pagou pelo menos a inflação, estou muito feliz o professor Iberê, a gente sabe que a inflação nem sempre dos índices oficiais corresponde exatamente à realidade. Quando você não consegue sequer pagar o índice oficial, é evidente que a proposta é ruim. Então, nós tínhamos essa clareza e falamos, gente, nós temos um problema. Só lembrando qual era o cerne desse problema. Nós tivemos um PCCV, um plano de carreiras de 2012, que impactou diretamente na folha na hora de 23,7%. Então, veja, 23% de aumento na folha, sendo que a receita do mesmo período, 2012... Os servidores receberam também, foram beneficiados. Pois bem, um aumento na receita de 7%. É um desequilíbrio. Se aumenta 23% a folha e aumentou a receita 7%. Então, nós tínhamos que trabalhar com essa realidade. Repito, não tínhamos previsão no orçamento de reajuste. Então, esse era o contexto. Aí achamos uma solução que foi razoável, que foi do abono. Pagamos o abono iniciando em fevereiro, incorporado em dezembro. Na verdade, para ser bem objetivo, empurramos a discussão para dezembro e tivemos um impacto maior na folha em dezembro. Aí o pessoal, inclusive, estava preocupado. O servidor, a gente percebeu isso, que eu cruzava com a gente na prefeitura, secretário. Com relação ao abono, né? Você vai pagar o abono em dezembro, como é que vai pagar reajuste em fevereiro, hein? O senhor não vai dar certo isso daí. Eu falei, não, gente, calma, porque a gente está colocando isso no orçamento. Agora é diferente. Quando a gente fechou a peça orçamentária lá em setembro, outubro, não me recordo bem, do ano passado, já estava guardadinho lá 6% a título de reajuste para os servidores a mais no orçamento. Então, isso nos permitiu chegar agora no final de janeiro, chamar os sindicatos e falar, pessoal, está aqui, 6%. Os sindicatos de forma legítima, está correto, professor Iberê, pleitearam, vem pleiteando, nós fizemos o máximo esforço e chegamos nessa condição agora de 7,5%, que é, como a gente já falou aqui de forma repetitiva, uma proposta muito satisfatória. E chegamos nesse quadro. Então, essa é a realidade.
não vejo nem de longe, tanto que um dos sindicatos já aprovou, um dos sindicatos que também declarou a paralisação ano passado, de forma legítima, repito, já aprovou a proposta. Então, não vejo nenhum tipo de clima, nenhum tipo de situação, muito pelo contrário. Vejo os servidores recebendo de forma favorável essa proposta trazida pela administração. Secretário, peço licença, professor Iberê, vamos para o rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 11 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de Gestão de Santos, Fábio Ferraz, e o professor Iberê Cirna como comentarista, ele que é especialista em marketing político e publicitário. Secretário, eu gostaria de começar esse bloco falando sobre organizações sociais. O projeto encaminhado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa foi aprovado depois de muita polêmica, aprovado pela Câmara Municipal, e é um projeto que permite o gerenciamento de equipamentos públicos por organizações sociais, especialmente em setores como cultura e saúde. Nesse sentido, já há alguma previsão, já há alguma iniciativa, secretário, no sentido de que alguma OS administre, gerencie algum equipamento público? Olha, esse é um tema muito importante e eu agradeço até a oportunidade de mais uma vez poder esclarecer. Tivemos aí sim um debate no final do ano passado sobre o tema e o que é essa organização social, como funciona isso rapidamente. Organização social são instituições, entidades que, como o próprio nome diz, são organizações sociais, são sem finalidade lucrativa e de alta especialização na sua atividade fim, no seu tema ao qual se propõe a trabalhar. Exemplos de OSESP que nós temos aí, exemplos de OS que funcionam e funcionam bem, eu até já. Sim. A OSESP é um exemplo, o governo do estado tem aí uma orquestra que tem o prazer de nos visitar aqui todo final de ano, né, encerra o seu circuito, mas é uma orquestra que representa muito bem o governo do estado no mundo todo. Uma orquestra que funciona e funciona muito bem. Eu fico imaginando como é que o governo do estado teria uma orquestra, dada a sua alta especialização, se fosse fazer parte da administração direta. Imagine, para comprar um novo instrumento, fazer um processo licitatório, enfim. É extremamente difícil de você gerir isso. Então, para isso que existe esse mecanismo, uma ferramenta que permite uma organização de finalidade específica, com finalidades específicas e altamente especializada. Trago esse exemplo do OSESP, mas posso falar na área da saúde. Por exemplo, temos lá um exemplo que eu acho muito importante, Chico, o Hospital Imboimirim, na zona sul de São Paulo. A região Imboimirim é extremo sul do município de São Paulo, periferia, uma região complicada, uma região difícil. Construiu-se um belo de um hospital. O que o governo municipal de São Paulo fez? Publicizou e uma organização social vinculada ao Hospital Albert Einstein administra esse hospital. Os resultados são excepcionais. Tem alta excelência na prestação do serviço público. Por quê? Porque você tem o expertise de uma instituição que tem vinculação com o Hospital Albert Einstein, que é reconhecidamente uma das melhores redes hospitalares do mundo, isso a gente pode dizer com tranquilidade, administrando um prédio público, um serviço público. Então, são esses bons exemplos que nós queremos trazer para o município.
deixar bem claro, a OS não vai resolver todos os problemas da prefeitura, mas de forma nenhuma, não é isso. É simplesmente mais um mecanismo, mais uma ferramenta que está à disposição do gestor público para poder utilizar no dia a dia da prefeitura, no dia a dia da administração municipal. Nós tivemos agora, recentemente, o prefeito nomeou uma comissão de publicização, ou seja, a comissão que vai justamente apreciar isso. Até importante, o prefeito acabou nos escolhendo para presidir essa comissão, nós estamos ali colaborando nesse sentido. Já tivemos uma primeira reunião e vamos aí tocar as próximas ações. Todas as ações de forma concreta serão precedidas de amplo debate com os nossos servidores, evidente, mais, com a opinião pública. A opinião pública precisa participar desse debate. A aprovação da lei foi só uma possibilidade de termos um instrumento. Agora tem a parte, digamos assim, prática, que é colocar o instrumento na prática. E isso vai ser feito com amplo debate, se você permitir que a gente participe aqui, inclusive, utilizando o seu programa, dada a audiência enorme que nós temos em toda a Baixada, para a gente poder discutir esse tema com bastante propriedade. Professor Iberê. Aí, secretário, é assim, o Brasil, ao longo do tempo, deu péssimos exemplos, e nós estamos tendo até hoje, de organizações sociais, de ONGs, de OCIPs, de OS, um monte de O que se cria, e que a gente tem visto aí uma série de falcatruas, né? Existem algumas ONGs aí da filha não sei de quem, que recebeu não sei quantos bilhões, a mulher não sei de quem, e assim nós vamos. Então a única coisa que eu peço à prefeitura, e eu sempre defendi isso, o instrumento foi criado, que isto seja violentamente transparente, para que isto não crie nenhuma dúvida. A preocupação, toda vez que fala assim, nós vamos criar agora uma organização social que vai, o povo diz assim, esse me preocupa. Por quê? Porque o exemplo dado nesse país é assustador, gente. É assustador. É ONG de filha de ex-presidente, não sei aonde, que recebeu não sei quantos milhões. É a esposa do ministro não sei o quê, da ONG não sei da onde, da OCIP, da OS. Então a única coisa que eu pedi ao prefeito e peço a você como presidindo toda essa comissão, que transforme isso numa transparência total. Total mesmo. Porque aí nós vamos, pelo menos, dar exemplo em Santos, de que a organização social pode existir. Ela vai contribuir, esse instrumental vai contribuir para a organização da cidade. Porém, a transparência em primeiro lugar. Professor, veja, o secretário Fábio citou dois bons exemplos de organizações sociais. Sim. Exemplos que são uma referência, né? Mas também existem diversas ONGs ligadas a partidos políticos. Quer dizer, sim, disfarçadamente, mas ligadas a partidos políticos, por onde recursos públicos são canalizados exatamente para partidos políticos e coisas dessa ordem. Num ano eleitoral, isso de fato é muito perigoso. Agora, o senhor citou, secretário, dois exemplos. Um na área cultural, da OSESP, que realmente é um exemplo, é uma das maiores orquestras do mundo, não é apenas a maior do Brasil, é uma das maiores do mundo. E o senhor citou o exemplo do hospital em Boimirim, ligado ao grupo do Hospital Albert Einstein, que também é uma referência mundial. Exatamente, em Santos nós temos situações muito parecidas. Temos uma orquestra sinfônica, né, conduzida pelo nosso brilhante maestro, o Guga, o Luiz Gustavo Petri, um dos maiores maestros do Brasil, sem dúvida nenhuma. E também temos a questão do Hospital dos Estivadores, hoje propriedade municipal, um equipamento público do município. Essas duas instituições, quer dizer, a Orquestra Sinfônica Municipal e o Hospital dos Estivadores, receberão administração, por exemplo, de OS, é um caminho? Olha, rapidamente, o professor Iberê tem 100% de razão. É absolutamente necessária a transparência total, para que a gente possa ter como referência justamente os bons exemplos. É evidente que teremos maus exemplos. Sim. Nós vamos trazer os bons exemplos e vamos deixar o máximo possível de transparência, metas claras, enfim, que a população possa participar de forma objetiva. Agora, quanto à orquestra e nosso Hospital dos Estivadores. Estivadores, nós tivemos um passo importantíssimo dado pela administração há cerca de 20, 30 dias atrás, não me lembro exatamente a data, 20 dias, não, minto, desculpe, no dia do aniversário da cidade. 26 de janeiro. Exatamente, 26 de janeiro. Então, no dia 26 de janeiro, iniciamos as obras de reforma. 18 meses de obra,
Então, são 18 meses, Chico, que eu falo com tranquilidade, para a gente discutir esse tema. É claro que a gente vai ter que colocar esse tema em cima da mesa. Qual que é a expectativa? O hospital, ok, apto a funcionar, 1.200 a 1.400 colaboradores para o hospital poder funcionar. Nossa folha hoje tem 12 mil. Estamos, como a gente falou já no primeiro bloco, no limite da lei de responsabilidade fiscal. Colocar mais 10% de servidores, sendo que os servidores da saúde, de forma objetiva, têm boas remunerações até mais significativas do que a média da prefeitura num todo, teremos grande dificuldade para fazer isso. Então, nós temos aí cerca de 18 meses para discutir esse tema. Vamos discuti-lo com tranquilidade. Então é provável que o Hospital dos Estivadores fique no comando de uma organização social. Nós temos as organizações sociais, tem outra legislação que foi aprovada no final do ano passado também, que é importante, que é a das PPPs, outra legislação, outro instrumento que está posto aí. Repito, não há nenhum tipo de... Parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas, muito bem colocado, que são um outro instrumento que é possível a gente utilizar. Então vamos discutir. Temos aí as cartas na mesa. Discutir com os nossos servidores, discutir com a opinião pública, fazer com que esse seja um debate da cidade. Isso é muito importante. Temos tempo para isso, sim, mas também não podemos deixar essa discussão lá para o final. Vamos fazer a obra já está acontecendo, a obra será concluída nesse prazo de 18 meses. O prefeito é muito enfático nisso. É uma coisa objetiva que nós precisamos entregar ao hospital nesse prazo para a população. E nesse prazo vamos fazer essa discussão. E a orquestra? A orquestra nós já tínhamos, diga-se de passagem, isso é importante, já tinha uma aprovação de lei para o S anterior na cultura. Sim. Já era em vigor. Essa nossa nova lei que nós colocamos no final do ano passado abrange a cultura, mas já tinha cultura, já era possível. Nós já estamos trabalhando nesse tema. O secretário de Cultura, Raul Cristiano, já vem se debruçando nesse tema desde metade do ano passado, já vem estudando. É uma possibilidade. A gente acredita que pode melhorar os serviços da nossa orquestra, sim. E que tenhamos grupos empresariais e de organizações sociais capazes de manter uma orquestra sinfônica e o Hospital dos Estivadores. Porque isso demanda também, professor, recursos e capacidade, qualificação técnica, não apenas dinheiro. É preciso, tomara que exatamente os interessados apareçam e consigam manter em boas condições esses dois grandes equipamentos. Professor. No fundo, eu acho que a exigência da modernidade, né, faz com que as administrações públicas tenham que criar alternativas para o atendimento disso. A população, ela consegue avaliar pelo atendimento que tem. Então, quando você diz na saúde, eu preciso ter um hospital, e o hospital é tão fácil, isso eu aprendi com um outro prefeito, já aposentado hoje, que dizia o seguinte: construir o hospital é uma facilidade. O problema é o custeio dessa máquina. E é o que está acontecendo. Então, nós estamos lá com o Hospital dos Estivadores. Maravilhoso, está lá, reforma, gruda aqui, põe o bico ali, sala de não sei o quê. E agora tem que dar o start. Eu preciso de 1.200 funcionários. A população, desde que eu vou pela transparência, se a população é bem atendida e resolve, em parte, o problema da saúde, a população pouco quer saber se é OS, se é a lei de responsabilidade fiscal, ele precisa ser atendido. O que não pode é ser um mau exemplo. Claro. Todo mundo justificar isso e continuar nego morrendo na maca do hospital. Então, de alguma forma, Santos está aí, né? Até pelo inusitado de fazer uma grande escola de organizações sociais, desde que atenda a necessidade da população. Sem dúvida nenhuma. Secretário Iberê, peço sua licença de ambos, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foco. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 11 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de gestão de Santos, Fábio Ferraz, e o professor Iberê Cirna, nosso comentarista do Jornal em Foque. Secretário, um outro tema que, inclusive, hoje, o edital está saindo hoje, concurso público da Prefeitura Municipal com mais 426 vagas. Esse número de vagas a serem preenchidas não vai afetar também o limite prudencial da Prefeitura em termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, secretário? Olha, Chico, é importante a gente deixar claro. Esse concurso que está sendo aberto hoje, importantíssimo, tá? Ele tem uma função bem pontual. A questão da nossa guarda municipal, essa talvez seja a primeira função. Nós realmente precisamos, é evidente que o tema segurança faz parte de qualquer gestor público hoje no Brasil. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa é sensível ao tema, proveu aí diversos investimentos já para a guarda na área de segurança no ano passado. Vamos aí aumentar as câmaras de monitoramento, dobrar o número de câmaras de monitoramento. Hoje nós temos 186, desculpa fugir um pouco do tema, mas eu acho importante esclarecer isso à população. Nós temos 186 câmeras funcionando. A final desse ano vamos chegar em 500. Então, um aumento aí de mais de 100% no número de câmeras. Nós tivemos aí importantes equipamentos na guarda, nas viaturas, trocamos as viaturas por novas viaturas, a população já vem sentindo isso, veículos muito melhores, quadriciclos na faixa de areia. A faixa de areia hoje está sendo monitorada por quadriciclos, triciclos na orla, tá? Seguindo ali a ciclovia. Então são equipamentos importantes. Agora, nós precisamos aumentar o efetivo da guarda. Nosso efetivo está realmente não a contento. Então, 150 vagas na guarda municipal. Então, isso guarda. Desse concurso de 426 vagas, 150 guardas. Isso. O restante, basicamente, vai tapar algumas lacunas que nós temos na administração e, sobretudo, substituir as contratações pela Lei 650. Vou dar aqui um exemplo, estamos abrindo 40 vagas para motoristas. Lamentavelmente, nós não temos concurso aberto, só que a demanda por motoristas é necessária. Então, vou dar um exemplo concreto. A gente recebe uma ambulância do governo federal, por exemplo. Muito bem-vinda, ótimo. A gente recebe uma ambulância e não tem motorista. Então, a gente precisa contratar um motorista. Estamos fazendo essa contratação com base na Lei 650. Até um acordo que a gente realizou lá com o Ministério Público, com toda a tranquilidade nesse sentido. Agora, nós precisamos fazer da forma que é o correto, que é através de concurso público. Então, vamos abrir essa vaga e vamos substituir as contratações por Lei 650. Esse processo de diminuição da Lei 650 já começamos ano passado. Iniciamos o governo com mais de 1.100 contratados pela Lei 650, em janeiro de 2013, já agora em dezembro de 2013, esse número era menos de 700. Diga-se por oportuno, o número é comparado somente a 1995. Então, desde 1995, nós não tínhamos um número tão pequeno de contratações pela 650, mas ainda é um contingente significativo. Ao final desse exercício com o concurso, que nós estamos aí dando início hoje, o pontapé inicial hoje com a publicação do edital, não tenho dúvida que esse número ainda vai diminuir ainda mais. Serviço público tem que ser colocado por servidor público de carreira. Isso é muito importante. Essa é a leitura do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Concurso público é a forma de ingresso na administração municipal. Agora, além de 150 guardas municipais, também médicos e, enfim, profissionais, fonoaudiólogos e entre outras, mas também existe a figura do técnico esportivo. Me parece que são 50 vagas para técnico esportivo. Isso é muito importante. Isso foi a administração anterior fez esse passo, que foi um passo muito importante, de criar o cargo. Nós não tínhamos esse cargo no nosso quadro de funcionários da prefeitura. Foi criado o quadro e esse é o primeiro concurso de técnico desportivo. É evidente que esse é um concurso. Na verdade, até isso é importante a gente lembrar e destacar esse tema, são 3 concursos num concurso só. Deixa eu a brincadeira aqui, mas são 3 editais. Um primeiro edital
ele vai ser relacionado às funções em que há necessidade de prova técnica, prova específica. Então, Sim. os guardas municipais, evidentemente, a atribuição física, os monitores esportivos e os motoristas. Claro. Um outro concurso, um outro edital, ele está relacionado às funções com escolaridade de nível superior. E um terceiro com escolaridade não exigida de nível superior. Então, são 3 editais numa mesma oportunidade. Essa do técnico desportivo é a primeira vez que a Prefeitura realiza esse concurso. Importantíssimo. Nós temos aí os equipamentos da administração na área esportiva e também como as demais aulas que a Secretaria de Esportes desenvolve. E nós não temos hoje, no quadro permanente da Prefeitura, a função de técnico desportivo. Passaremos a ter aí a partir de maio com o término desse concurso. Muito bem. Professor Iberê. Eu tenho uma dúvida. Assim, é lógico que a gente vai torcer para que os concursos não tenham aí nenhum embate judicial. Eu, como secretário de Educação, fiz o maior concurso de educação com 35 mil inscritos, né, para a área de educação. E a gente sabe qual a dificuldade disso tudo. Mas eu tenho uma preocupação e até gostaria que o secretário pudesse explicar. Como é que fica o contingente de inativos a partir do momento que eu começo a colocar funcionários e não mais por qualquer outro regime? Como é que fica esta folha ali adiante? Quantos nós temos já de inativos na Prefeitura e qual é a previsão futura disso? Olha, excelente pergunta. Só lembrando, a folha de pagamento da Prefeitura hoje é desassociada da folha de pagamento dos nossos nativos, nossos aposentados. Nós temos aí o Instituto de Previdência, o IPREV, foi criado, salvo me engano, em 2007, eu não me lembro, 2006 ou 2007, não me lembro exatamente o ano, e que vem administrando a folha de pagamento dos nossos aposentados. Então, a partir de 2006, 2007, que eu repito, não me recordo exatamente agora, foi desassociadas essas duas folhas. Bom, hoje nós temos aí cerca de 3.500 servidores inativos, servidores aposentados, pensionistas que estão lá sendo gerenciados pela IPREV. Isso tem um estudo autorial. Esse estudo sempre é revisto anualmente. Fechamos agora, por sinal, o estudo 2013 e está tudo na normalidade. Tá? Temos aí uma previsão satisfatória, o IPREV vem tendo um bom desempenho. Tá? Então, eu creio que não teremos aí, pelo menos... Que, aliás, a criação do Instituto foi uma bela medida, porque senão hoje a Prefeitura estaria numa situação delicadíssima, tá? Aumentando o número de aposentados, com proventos elevados, porque aposentam-se normalmente com o maior salário da carreira. Então, isso foi uma medida que resolveu boa parte desse problema. Né? Agora, secretário, e a questão dos médicos? Porque, apesar do concurso vai abrir novas vagas para médicos, apesar do grande número de médicos, há falta de médicos. É uma coisa impressionante, quer dizer, os médicos são bem remunerados, de um modo geral, mas nós temos sempre essa dificuldade. Aliás, pediatras, ortopedistas e psiquiatras são 3 especialidades que não se encontram em lugar nenhum. E é interessante, secretário, que todos os prefeitos que participam aqui do Jornal em Foque, essa é uma queixa recorrente, não é, professor Iberê? Sim. Todos os prefeitos, há prefeitos que dizem aqui, nós estamos precisando de 50 médicos, é só passar na prefeitura que é contratado amanhã. Né? Tal a realidade. O que acontece, secretário? Olha, de fato, é uma realidade, tá? Me parece que a classe médica, os médicos em si, não tem tanta atratividade pela carreira pública em relação a outras carreiras, né? A gente percebe aí um grande movimento de interessados quando abre-se um concurso nas diversas carreiras. Eu sou advogado. A gente percebe um mercado cada vez maior aí para quem é da linha da área jurídica nos concursos públicos. O pessoal se atrai demais. A classe médica não tem essa mesma atração. Isso é um fato. A gente percebe isso de forma clara. Por oportuno, tem até uma certa concorrência, pode-se dizer, entre os órgãos públicos para poder buscar uma remuneração satisfatória aos médicos. Aqui no nosso município, nossos proventos são satisfatórios, a gente está na média, tá? Não são nem muito além, nem muito aquém do que está se praticando no mercado público. E a gente realmente torce aí para que tenha um grande número de interessados e que os médicos realmente venham aí a responder esse chamamento que a Prefeitura faz. São 60 especialidades, ortopedia, pediatria, psiquiatria estão entre elas, não teremos, já está sendo previsto isso. Agora, o que se espera é que os médicos compareçam. O próprio secretário Calvo, isso há de se fazer justiça, até
rapidamente, ele Claro. sempre me fala isso. Fábio, é o nosso secretário de saúde, doutor Max Calvo, fala, concurso de médico a gente tem que fazer todo ano. Tem que fazer concurso de médico todo ano. Olha, eu acho que tem que ser aumenta o talvez a salário, linha... põe bonificação, põe isso, põe aquilo. Olha, fim de semana prolongado, no PS Central. Essa é uma linha, é uma dificuldade que nós temos. E se for necessário fazer concurso público todo ano na área médica, vamos fazer o concurso público na área médica todo ano. Uma remuneração diferenciada é pensado? Sim, mas isso já existe. Tem lá o vencimento base e já há uma gratificação na ordem de R$ 1.400 a mais da remuneração base, que já é uma remuneração para os níveis da prefeitura alto, nível mais alto possível, para justamente tentar até estimular o pessoal. Ou seja, o médico já começa com uma remuneração diferente em relação aos demais servidores. Essa é a dificuldade, esse é o contexto. Tem médico cubano indo Indo embora. não. Então, mas aí, assim, quando eu dirigi a agência metropolitana, uma das discussões que nós tínhamos lá é o seguinte: existiu algum tempo atrás um certo leilão de oferta de vagas do médico. Então o município lá está precisando de pediatra. Aí, bom, o que paga na região? Eu pago X, então vamos oferecer X mais Y. E aí todo mundo vai para lá. Aí o outro aqui agora vamos ver X mais Y mais Z e vem para cá. Esta coisa nós tentamos, de alguma forma, até em reuniões do Condesb e tal, equilibrar esse tipo de coisa. E depois tem uma outra, que foi os The Flash, os supermédicos. Nós temos muitos aqui, que conseguiam estar em 4 municípios ao mesmo tempo, né? Então a gente conseguiu O dia tinha mais que 24 horas, né? Mapear, ele estava em 4. Então, essa sério. coisa... Agora, Mas é um problema nacional também. E os cubanos? Os cubanos estão querendo ficar aqui, eu não entendi Estão desistindo direito, aí, não sei, estão saindo do programa. Olha, secretário, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado, secretário. Nós que agradecemos, obrigado, estamos sempre à disposição. Só bem rapidamente, temos aí essa proposta para os nossos servidores. A gente espera que a contingente total de servidores compreenda o quadro no todo e que a gente possa já pagar ainda em fevereiro, com a aprovação do nosso contingente de servidores, já o reajuste para esse ano, que os nossos servidores tenham tranquilidade para desenvolver suas atividades. Obrigado e bom dia. Muito bem. Secretário de Gestão do município de Santos, Fábio Ferraz. Agradeço a presença do secretário e também do professor Iberê Cirna como nosso comentarista. Agradeço também a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.